Olá, sejam bem-vindos ao Gymcast, o podcast feito para ajudar empresários executivos de médias e grandes empresas a se tornarem líderes de mercado por meio da transformação de dados na estratégia de negócios. Eu me chamo Priscila Dias, sócia na Amaral e Asbeck Advogados, e no episódio de hoje nós falaremos sobre a questão do terço de férias do julgamento que foi adiado no STF. Recentemente, os ministros do STF haviam marcado o julgamento do terço de férias para o dia 31 de agosto, só que ele foi adiado, sem data ainda para ser julgado. Essa discussão sobre o terço de férias, ela colocaria fim à discussão referente se as empresas teriam ou não que arcar com uma dívida de cerca de 100 bilhões de reais com a União. A ABAT, essa Associação da Advocacia Tributária, ela entende que deve ser aplicado da data da publicação da decisão do mérito. Então, ela defende que o limite temporal, a modulação, que a Receita não possa cobrar com efeito retroativo, senão seria cobrar todos os valores suspensos e compensados pelos contribuintes nos últimos 6 anos e meio, acrescida de juros e multas. Então, resgatando um pouco, a decisão em agosto de 2020, ela autorizou que tivesse a incidência da contribuição previdenciária patronal desse terço de férias. Mudou o entendimento que havia sido fixado, então, em 2014 do STJ. Na época, a Corte havia vetado a cobrança. Então, a associação ela destaca que as próprias empresas de auditoria já não fazem a ressalva em balanço das apropriações econômicas feitas pelas empresas, porque se tratava de uma decisão vinculante do STJ em recurso repetitivo, que vincula as instâncias inferiores do Judiciário. Um ponto polêmico também nesse julgamento é que os ministros eles vão apreciar, vão se manifestar sobre a questão do quórum da modulação dos efeitos. Então, os ministros já começaram a julgar a modulação no plenário virtual em abril do ano passado. Então, lá estava o placar 5-4 a favor das empresas. Então, essa sessão ela foi interrompida pelo ministro Luiz Fux. O ministro esclareceu que retirou o caso do julgamento virtual para evitar questionamentos sobre o quórum necessário da modulação. Então, existe uma discussão na corte se são 6, né, na maioria simples, ou se são 8 votos na qualificada. Então, como o placar estava 5-4, as empresas não teriam como chegar a 8 e isso geraria dúvida. Então, se a opção for pela maioria qualificada a 8 votos, as empresas precisam de pelo menos 2 ministros que votou contra no plenário virtual que mude de posição. Então, existe um precedente favorável para a maioria simples. Em 2019, o STF decidiu que nos recursos extraordinários que não se enquadra a inconstitucionalidade de uma norma, ou seja, a decisão serve somente para uniformizar o entendimento e a modulação ela pode ser aplicada com 6 votos. Então, se os ministros decidirem para não aplicar a modulação, a Receita Federal ela não pode cobrar os valores que deixaram de ser recolhidos no passado, antes da decisão do STF que determinou essa tributação, que foi proferida em agosto de 2020. E, ao contrário, se ocorrer a modulação dos efeitos da decisão, a maioria das empresas elas ficariam com uma dívida com a União, e isso por conta de uma decisão do STJ em 2014, contra essa tributação. Então, esse posicionamento, ele deu em caráter repetitivo e vincula as instâncias inferiores do Judiciário. Então, sendo assim, até 2020, todas as companhias que tinham decisão contra tributação na Justiça, elas tinham autorização para não pagar. Sem a modulação dos efeitos, essas decisões caem por terra e as empresas elas ficam com o passado descoberto. Então, daí surge a possibilidade do endividamento. O custo avaliado ali pela associação, cerca de 10 bilhões foi projetado, que seria a dívida que os contribuintes teriam com a União. Com esse julgamento da modulação dos efeitos, já começa o placar de 1-0 contra as empresas. Então, já tem um placar negativo, que tem uma situação mais delicada, efeito dessa mudança nas regras do plenário virtual. Então, no início de junho, a Corte decidiu mexer na questão do pedido de destaque, que é usado pelos ministros para transferir o caso virtual para o presencial. Então, antes, as discussões eram reiniciadas e o placar era zerado. Agora, os votos dos ministros que deixaram a Corte eles são preservados. Então, esse é um julgamento bem importante para as empresas ficarem atentas, porque dependendo do resultado desse julgamento, caso seja modulado os efeitos, o passivo das empresas pode aumentar consideravelmente. Então, eu espero que vocês tenham gostado do tema. Qualquer dúvida, entre em contato. Tenha uma ótima semana.